A história da educação física no Brasil. No Brasil colônia, caçar, correr, lutar, saltar, todos esses movimentos básicos para a sobrevivência do ser humano primitivo iniciaram as atividades que hoje conhecemos como educação física. A mais antiga notícia sobre a educação física em terras brasileiras foi no ano de sua descoberta, em 1500. Tal fato se deve ao relato de Pero Vaz de Caminha, que em uma de suas cartas relatam indígenas dançando, saltando, girando e se divertindo ao som de uma gaita tocada por um português, sobrenome Ramos. Segundo Ramos, esse foi certamente a primeira aula de ginástica e recreação relatada no Brasil. As atividades físicas realizadas pelos indígenas no período do Brasil colônia estavam relacionadas a aspectos da cultura primitiva, tendo como característica elementos de cunho natural como brincadeiras, caça, pesca, nado e corrida. Atividades essas que eram usadas como aprimoramento das atividades de caça, proteção de suas terras, recreativa e religioso, como as danças, agradecimentos aos deuses e festas. Ainda no período colonial, surge a capoeira, criada na Senzala, no Rio de Janeiro e na Bahia. Atividade essa que era praticada pelos escravos. Luta que utiliza o próprio corpo como instrumento e é muito praticado até os dias de hoje. Na época, a elite acreditava que os exercícios físicos eram atividades somente para escravos e que seus filhos deveriam se dedicar ao desenvolvimento intelectual. No Brasil Império, em 1808, com a vinda da corte portuguesa, que se firmaram os primeiros tratados sobre a educação física no Brasil. Em 1823, Joaquim Serpa elaborou o Tratado de Educação Física e Moral dos Meninos. Esse tratado postulava que a educação física englobava a saúde do corpo e a cultura do espírito, e considerava que os exercícios físicos deveriam ser divididos em duas categorias. 1. Os que exercitavam o corpo e 2. Os que exercitavam a memória. Além disso, esse tratado entendia a educação moral como coadjuvante da educação física e vice-versa. A educação e a saúde passaram a ser uma preocupação das elites e os exercícios corporais se tornaram sinônimo de saúde física e mental. As escolas, então, começaram a incluir a ginástica em seus currículos. O início da educação física escolar no Brasil, inicialmente denominada ginástica, ocorreu oficialmente com a reforma de Couto Ferraz, em 1851. No entanto, foi somente em 1882 que Rui Barbosa, ao lançar o parecer sobre a reforma do ensino primário, secundário e superior, denota a importância da ginástica na formação do brasileiro. Nesse parecer, Rui Barbosa relata a situação da educação física em países mais adiantados politicamente e defende a ginástica como elemento indispensável para a formação integral da juventude. O projeto relatado por Rui Barbosa buscava instituir a seção essencial de ginástica em todas as escolas de ensino normal, para ambos os gêneros, uma vez que as meninas não tinham obrigatoriedade em fazê-la. Inserir a ginástica nos programas escolares como matéria de estudo e em horas distintas ao recreio e depois da aula, além de buscar a equiparação em categorias e autoridade dos professores de ginástica em relação aos professores de outras disciplinas. No entanto, a implementação da ginástica nas escolas inicialmente ocorreu apenas em parte do Rio de Janeiro, capital da República na época, e nas escolas militares. Em 1930, com as reformas de Getúlio Vargas, a área ganha destaque nas políticas públicas com a criação do Ministério da Educação e Cultura. A educação física obrigatória em todos os níveis escolares foi uma das formas do governo promover hábitos higiênicos e de saúde entre a população. De acordo com Ramos, em exercícios físicos na história e na arte do homem primitivo aos nossos dias, um passo decisivo na história
da educação física no Brasil foi a fundação da Escola Nacional de Educação Física e de Esportes, em 1939, integrada à Universidade do Brasil com grandes conquistas no campo das atividades físicas. No fim do século XIX, o esporte se revela como importante manifestação cultural, enquanto no Brasil Imperial, a natação, a equitação e a esgrima eram as modalidades mais praticadas. O remo foi o principal esporte praticado no país até as primeiras décadas do século XX, quando foram introduzidas as modalidades de basquete, tênis e futebol, populares até os dias de hoje. Após a Segunda Guerra Mundial e durante a ditadura militar no Brasil, a educação física ganhou o status de propaganda do governo e todo o ensino passou a ser direcionado para o rendimento esportivo e performance do atleta. O regime militar investiu em competições esportivas de alto nível, o que resultou em uma valorização do caráter tecnicista das práticas físicas. Após a abertura política nos anos de 1980, novas concepções surgem na área da educação física, principalmente a escolar, e o modelo mecanicista passa a ser questionado. A resistência à concepção biológica da educação física foi criticada em relação ao predomínio dos conteúdos esportivos. Atualmente, coexistem na educação física diversas concepções, modelos, tendências ou abordagens que tentam romper com o modelo mecanicista, esportivista e tradicional que outrora foi embutido aos esportes. A concepção pedagógica psicomotricidade foi divulgada inicialmente em programas de escolas especiais, voltada para o atendimento de alunos com deficiência motora e intelectual. É o primeiro movimento mais articulado que surgiu a partir da primeira década de 1970, em oposição aos modelos pedagógicos anteriores. A concepção psicomotricidade tem como objetivo o desenvolvimento psicomotor. Para isso, a criança deve ser constantemente estimulada a desenvolver sua lateralidade, consciência corporal e a coordenação motora. Já o modelo desenvolvimentista, por sua vez, busca proporcionar ao aluno condições para que seu comportamento motor seja desenvolvido. Neste modelo pedagógico, cabe aos professores observarem sistematicamente o comportamento motor dos alunos, no sentido de verificar em que fase de desenvolvimento motor eles se encontram, localizando os erros e oferecendo informações relevantes para que os erros sejam superados. A perspectiva pedagógica Saúde Renovada, diferentemente das citadas anteriores, tem por finalidade convicta e às vezes única de ressaltar os aspectos conceituais acerca da importância de se conhecer, adotar e seguir conceitos relacionados à aquisição de uma boa saúde. Em 1996, com a reformulação dos programas curriculares nacionais, é ressaltada a importância da articulação da educação física entre o aprender a fazer, saber por que se está fazendo e como relacionar-se nesse saber. De forma geral, os programas curriculares nacionais trazem as diferentes dimensões dos conteúdos e propõem um relacionamento com grandes problemas da sociedade brasileira, sem, no entanto, perder de vista o seu papel de integrar ao cidadão na esfera da cultura corporal. Os programas curriculares nacionais buscam a contextualização dos conteúdos da educação física com a sociedade que estamos inseridos, devendo a educação física ser trabalhada de forma interdisciplinar, transdisciplinar e através de temas transversais, favorecendo o desenvolvimento da ética, cidadania e autonomia. De forma geral, podemos concluir que a educação física vem se desenvolvendo no Brasil a partir de importantes mudanças político-sociais e que atualmente é vista como elemento essencial para a formação do cidadão brasileiro.